Do Público, este é o Manual de Economia. O meu nome é Pedro Ferreira Esteves, editor de Economia do Público, e neste episódio vamos falar do acordo assinado hoje entre o Banco Português de Fomento e a Comissão Europeia, no âmbito do Programa Europeu InvestEU. Para nos ajudar a compreender o que significa este acordo, temos connosco Vítor Ferreira, jornalista de Economia do Público. Olá, Vítor. Olá, Pedro. Para começar, vamos utilizar as declarações do Ministro da Economia, Pedro Reis, no momento da formalização desta parceria que teve lugar hoje, terça-feira, em Bruxelas. A frase é a seguinte: o acordo que foi assinado em Bruxelas é muito substantivo porque permitirá ao Banco Português de Fomento disponibilizar acima de 3.600 milhões de euros de financiamento às empresas, em particular às PME. Todas estas áreas permitirão alavancar a economia portuguesa para uma nova etapa de crescimento sustentável e mais vigoroso. Foi isto que disse o Ministro da Economia sobre este acordo. Vítor, o que foi esta terça-feira assinado em Bruxelas? Assinou-se um contrato entre a Comissão Europeia, o Governo Português e o Banco Português de Fomento. O objetivo é, como já disseste, ajudar a financiar investimentos diversos em Portugal que sejam feitos por empresas ou pelo setor público ou pelo setor social. Estamos a falar de um contrato que demorou 3 anos a sair do forno e as negociações sobre o destino do dinheiro até foram rápidas, mas o Banco de Fomento teve de passar primeiro por um duro processo de certificação que em algum momento até pareceu estar comprometido, mas que lá acabou por chegar ao fim, embora tenha demorado e atrasado a chegada deste dia. Resumindo em 2 ideias, ao abrigo deste contrato passa a haver uma ajuda a quem for contratar empréstimos na banca comercial, desde que esse dinheiro seja usado para certo tipo de investimento. Essa ajuda é, no essencial, a concessão de uma garantia, o que reduz o risco do banco e pode, por isso, desbloquear o crédito em condições mais vantajosas do que aquelas que seriam praticadas se os bancos entendessem que emprestar aquele dinheiro exigiria um maior risco. Como é que na prática este dinheiro pode chegar às empresas? Ainda por cima, neste caso estamos a falar de PME. Como é que funcionará este mecanismo junto das empresas? Vou deixar o funcionamento concreto um bocadinho mais à frente. Para já, só que gostaria de dizer que esta é daquelas medidas cujo sucesso não depende de quem as cria ou de quem as anuncia. O dinheiro só chegará às empresas se estas quiserem endividar-se na banca. Isto parece uma evidência. O mesmo é verdade se estivermos a falar de entidades do setor público ou social. Quem estiver a pensar em investir nas áreas consideradas elegíveis, basicamente pede um empréstimo que será coberto por uma garantia que tanto pode tornar o crédito mais barato, por haver menos risco, como eu já referi, mas isso depende sempre da leitura e da vontade do banco, mas também pode acelerar a concessão do empréstimo, dado que essa mesma garantia é uma espécie de seguro contra esse mesmo risco. O contrato prevê garantias de até 3.555 milhões de euros. É muito dinheiro. É 3 vezes mais do que os 1.200 milhões de euros do fundo de capitalização que o Estado criou e pôs nas mãos deste mesmo Banco de Fomento. Mas tal como acontece com este fundo, que em pouco mais de 2 anos ainda nem 13% do dinheiro entregou, não há qualquer certeza de quanto destes 3.555 milhões de euros vão ser usados, nem quanto crédito vai ser pedido. Há, por exemplo, uma grande dúvida que continua por esclarecer. Quanto é que as empresas vão ter de pagar em comissão de garantia ao banco? Se for um valor muito alto, isso pode afastar interessados. E como vimos nas operações do fundo de capitalização, que já referi, houve empresas a desistir ou a recusar essa via por entenderem que as condições do Banco de Fomento eram mais caras do que as alternativas que encontravam, por exemplo, na banca comercial. É, portanto, preciso terem atenção de que, além de se ter capacidade de se endividar, é preciso ir ao banco, ver a operação aprovada e contar com um conjunto de despesas, não só inerentes ao crédito em si, mas também às comissões que vão ser pagas. E é muito importante sabermos qual é que vai ser a comissão que o banco vai cobrar a quem quiser beneficiar destas medidas. Será decisivo, então. Este bolo está dividido por áreas ou necessidades específicas das empresas. Como é que se distribui esse bolo de 3.600 milhões de euros? Recapitulando então, quem quiser beneficiar desta ajuda vai ter de ir a um banco comercial, pedir emprestado, ou seja, tem de ter condições para se endividar. Mas isso não chega, tem de preencher certos requisitos adicionais. No caso das garantias, existem 3 linhas. Uma para pequenas e médias empresas, as PME,
outra para a mobilidade sustentável e uma terceira para a digitalização e investigação e inovação. O nome destas duas últimas já nos ajuda a perceber que tipo de projetos é que podem ser elegíveis, mas quanto à linha para as PME, talvez seja importante dar mais contexto. Para as pequenas e médias empresas, o crédito com garantia pode ser usado em projetos ambientais de descarbonização, por exemplo, ou de economia circular na produção. Imaginemos uma empresa que quer reaproveitar os seus resíduos para poder voltar a utilizá-los no processo produtivo ou dar-lhes um outro destino. Este tipo de projetos estão cobertos e são elegíveis nesta linha. Mas também há uma outra linha, ou seja, nesta linha das PMEs, ela subdivide-se em três e há uma outra que é pode ser usada para fundo de maneio. Para quem está menos familiarizado com os termos da contabilidade, isto significa, no fundo, ter liquidez imediata. O fundo de maneio é uma espécie de uma almofada financeira que as empresas têm de ter para, no dia-a-dia, conseguirem operar e fazer aquilo que têm de fazer. Finalmente, há uma terceira sublinha, digamos assim, das empresas, que são para investimentos fora do âmbito ambiental, mas que têm de estar alinhados com as prioridades estratégicas deste programa InvestEU. Não conseguimos aqui detalhar tudo no tempo que temos disponível, por isso a melhor sugestão é consultar-se a documentação deste programa, o InvestEU, facilmente acessível através de qualquer motor de busca, ou então perguntar nos bancos que vierem a ser indicados como parceiros deste programa. O setor social também pode ser o destino de algumas destas verbas. Em que contexto? Aqui é muito concreto, mais facilmente se resume. Lares de idosos, alojamento estudantil e cuidados de saúde e assistência social. No entanto, um alerta. Neste caso, não se trata de uma linha de garantia, trata-se de uma linha de crédito. São 115 milhões de euros em que cada empréstimo é feito com 1/3 do dinheiro a vir do Banco de Fomento e o restante do banco comercial que estiver envolvido na operação. Nestes casos, quem beneficia da garantia é o próprio Banco de Fomento e não quem pede o dinheiro emprestado. Este é um momento importante na vida do Banco de Fomento, que, como disseste inicialmente, está já há algum tempo, 3 anos, numa fase de arranque e sempre com um arranque titubeante, com alterações dos próprios órgãos sociais, das lideranças, e agora chega então este financiamento significativo, volumoso. Porquê é que é tão importante este momento para o Banco de Fomento? Precisamente pelas razões que acabaste de resumir, é que o banco demorou uma eternidade até chegar a este ponto e tem tido pouco impacto. Tem passado muito tempo a construir e a reconstruir as suas capacidades e competências internas e também, é preciso dizê-lo, tem sofrido com as vicissitudes de ser um banco público e de depender dos ciclos da governação e da qualidade dos governantes. Com isso tem alcançado resultados muito aquém das expectativas. Já dei aqui um número dos 1.200 milhões de euros do fundo de capitalização. Até ao momento foram entregues cerca de 13% a empresas. Portanto, estamos a falar de 120 milhões ou pouco mais do que isso. Isto mostra que a execução financeira está muito longe daquilo que se pretenderia ou daquilo que todos desejariam quando o banco foi lançado. E se a execução financeira está longe, também podemos imaginar que o impacto que o banco tem tido na economia de Portugal fica igualmente distante. Daí que avançar com este passo para o Fundo de Garantias do InvestEU é, enfim, uma nova esperança que se abre de que o banco possa vir a ter uma influência muito maior na economia. Mas sublinho este aspecto muito importante. Tem havido empresas que se têm afastado, que têm desistido, que têm recuado dos programas que o Banco Português de Fomento lançou nos últimos 2 anos. E têm-no feito com o argumento de que, afinal, a ajuda do Banco de Fomento sai mais cara do que algumas opções comerciais, mesmo num contexto em que nós temos as taxas de juros do BCE extremamente elevadas, e isso, obviamente, encarece todo o financiamento em todo o sistema bancário. E isso acontece muito provavelmente porque o Banco Português de Fomento precisa também de fazer receitas, precisa de alimentar a sua própria máquina e precisa de corresponder aos gastos que tem. Se as taxas de comissões de gestão que o Banco Português de Fomento, que ainda não foram divulgadas, vierem a ser mais altas do que, por exemplo, de outros bancos promocionais nacionais ou do próprio Banco Europeu de Investimentos, que é o principal parceiro deste programa InvestEU, então corremos o risco de, mais uma vez, o banco, enfim,
lançar programas de boa fé, mas depois não ter condições que sejam atrativas para a realidade dos empresários portugueses. E, portanto, não cumprir o seu papel, um papel que, como o Ministro disse, na frase que li inicialmente, falou numa nova etapa de crescimento vigoroso. Quando é que será possível perceber a eficácia, precisamente, do Banco de Fomento para fomentar esta tal nova etapa de crescimento vigoroso? Essa é a pergunta de €1 milhão sempre que se envolve dinheiro público, porque nós não estamos propriamente habituados até a ler documentação ou a ouvir pessoas a explicar qual é que foi o real impacto de certos investimentos e de certas medidas de política pública. Vai ser também, mais uma vez, muito difícil de responder a essa pergunta de uma forma muito concreta, porque temos de perceber do que é que estamos a falar. Em primeiro lugar, como há medidas muito diferentes, poderá haver também medidas cujo impacto seja mais imediato do que outro. Imaginemos uma empresa que quer financiar painéis solares para reduzir a sua pegada carbónica. Ora, o tempo de impacto é o tempo de conseguir adquirir esses painéis, instalá-los e começar a operá-los. Ou seja, muito provavelmente ao fim de 1 ano, ao fim de 2 anos, já se sente nas suas próprias finanças empresariais o impacto positivo da redução de custos e depois tem a componente ambiental em que reduz a pegada carbónica, que é algo com que todos nós beneficiamos, naturalmente. Se estivermos a falar de um projeto de investigação e desenvolvimento e inovação, aí muito provavelmente os tempos de eficácia ou de impacto vão ser muito mais demorados. Suponhamos que há uma empresa farmacêutica que está apostada em desenvolver um produto novo. Ora, nessa indústria é preciso investir muito dinheiro durante muitos anos até se chegar ao produto final. E, portanto, é muito complicado nós conseguirmos dizer quando é que vai haver, quando é que vamos notar a eficácia, quando é que nós vamos notar este novo ciclo de crescimento, mas há, apesar de tudo, penso eu, uma certeza, que é nós teremos sempre a possibilidade de avaliar não o impacto, mas a execução. E, portanto, nós vamos perceber muito rapidamente se esta quantidade enorme de dinheiro disponível sob a forma de garantias e uma pequena parcela de empréstimos para o setor social vai ou não vai ser executado, ou se vai sofrer dos mesmos problemas que tem sofrido, por exemplo, o Fundo de Capitalização e Resiliência. Se efetivamente as condições não forem vantajosas e os empresários que querem fazer, ou então as IPSS que querem fazer obras, que querem melhorar a sua produção, que querem, enfim, tornar-se, contribuir para esse tal crescimento económico geral, e se eles encontrarem melhores soluções na banca comercial, significa que a execução deste programa de 3.670 milhões de euros vai ficar muito aquém, e talvez daqui a 1 ano já conseguimos perceber qual é a celeridade com que estas garantias estão a ser concedidas. Obrigado, Vítor. Obrigado eu, é sempre um prazer. Obrigado. Este foi o Manual de Economia. Até à próxima. O público fica no ouvido.